É terra fértil, gente que trabalha duro nas lavouras. Os agricultores gostam de falar: se o campo não planta, a cidade não janta. No ano passado, o volume de produção nas lavouras foi recorde. 540 bilhões de reais, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É o maior valor registrado nos últimos 30 anos. Os números confirmam: o Brasil é uma grande potência mundial na produção de alimentos. Alimentar mais de 200 milhões de brasileiros e ainda exportar nossa comida para dezenas de países exige o comprometimento de milhares de famílias. Gente que planta e colhe, que acompanha de perto se a lavoura está saudável. E quando a gente fala de agricultura, sabe qual é a preocupação de todos os produtores? Pragas e doenças. O Meio Ambiente por Inteiro investiga uma técnica eficiente e sustentável que utiliza inimigos naturais para combater pragas. Controle biológico e os defensivos vegetais são o assunto desta semana. Ele é um mecanismo que ele se utiliza da ação natural de micro-organismos para atuar contra insetos e outras pragas, né, que atuam no impacto das plantas cultiváveis, das lavouras, né. O controle biológico pode ser feito com insetos, predadores, parasitoides e micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias, que não são uma ameaça para o plantio. São usados apenas para afastar as pragas e doenças que destroem o cultivo. Por ano, no Brasil, o prejuízo é de 55 bilhões de reais na agricultura, segundo a Embrapa. A aplicação ela pode ser via a introdução no meio de um inseto que vai agir, vai parasitar, na verdade, outro inseto, né? A fase larval, por exemplo, de uma mariposa, que é a lagarta, né? Uma broca. Há exemplo de uma vespa que pode usar uma lagarta para colocar seus ovos, né? Para se desenvolver, matando, né? O hospedeiro, né? numa ação predatória. Essas são as maneiras mais praticadas na agricultura brasileira. Pergunta ao engenheiro agrônomo se esses agentes biológicos podem se tornar pragas para o cultivo, numa espécie de efeito colateral. Ele explica que se a técnica for aplicada de forma correta, com planejamento, não há essa possibilidade. Joaninhas, por exemplo, podem ser muito eficientes na luta contra outros agentes inimigos do plantio. A joaninha é um animal que ele atua no controle de pulgões e cochonilhas. E ele é um animal que faz parte do nossa biota, do nosso ecossistema natural, né? No Brasil, existem mais de 140 opções de produtos para substituir os defensivos agrícolas. Mas atenção, o preço pode não agradar muito o produtor rural. O Brasil já está avançando bem no uso do controle biológico, mas o controle biológico ainda é muito incipiente ainda, né? A produção de insumos para o controle biológico, ela está em torno de mais ou menos uns 2%, né? Comparado ao fechamento total de produtos ligados aos defensivos agrícolas sintéticos naturais, né? A oferta dos produtos químicos é muito superior à dos biológicos. Apesar disso, um dado chama atenção. Em 2010, eram apenas 19 bioinseticidas, ou seja, de lá para cá houve um aumento de mais de 600%, segundo dados do Ministério da Agricultura. Você está vendo agora larvas do mosquito da dengue, um problema de saúde pública que todos os anos mata milhares de brasileiros. O que isso tem a ver com o controle biológico que mostramos até agora? O Meio Ambiente por Inteiro revela uma alternativa ecológica que ajuda a combater esse tipo de doença. Com o controle biológico, sim, é possível tirar das nossas vidas esse tipo de ameaça. Estamos no Lago Norte, área nobre de Brasília. Ruas pouco movimentadas, centenas de casas e muitas delas com focos do mosquito da dengue. Acompanhamos o trabalho das agentes ambientais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Elas usam esse produto natural. Aqui, um tipo de bactéria vai matar as larvas do mosquito Aedes aegypti. Ele é uma endotoxina, né, proteica, onde a larva vai ingerir e vai morrer. Em 1 e 2 dias ela já morre. E ela é bem eficaz no combate. Não há nenhum tipo de impacto para a natureza? Não, nenhum. O produto pode ser aplicado em caixas d'água, piscinas, ralos, vasos de plantas. Resumindo, lugares perfeitos para a proliferação do mosquito. Nós sempre participamos e inclusive cobramos na rua, né? Às vezes o jardineiro sabe que já foi detectado uma larva aqui na rua.
mas a moça disse que não pode falar onde é que foi, tá? Então a gente está sempre cuidando disso aí. Rosângela, ela é linha dura, investiga em detalhes. A princípio a gente tem que olhar todos, do fundo à frente, para ver se tem água parada, fazer a vistoria dentro deles, verificar se tem larva principalmente. Para certificar se tem larva na água, Rosângela usa essa peneira para verificar de perto. O resultado é instantâneo. No caso, não tem. Embora esse reservatório ele não se encontre totalmente vedado. Mas para a prevenção da dengue, nesse momento da inspeção, nós agentes vamos fazer o tratamento. A cada 50 litros é aplicada uma gota do produto. Esse tonel tem capacidade para 100 litros, ou seja, 2 gotas e está tudo resolvido. No próximo bloco, o repórter Bob de Souza visita o plantio de tomate que é protegido por milhares de vespas. É daqui a pouquinho. Fazer a comida render desde o plantio exige uma luta diária contra pequenos seres que também têm fome, os insetos e os fungos. Conhecer a força dos pequenos comilões de hortaliças, frutas e grãos pode definir a rentabilidade do plantio. Por isso, os cientistas da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, decidiram fichar os bichos que, em sua maioria, não fazem mal às lavouras. Do Rio de Janeiro, a pesquisadora Alessandra Carvalho enviou um vídeo para nossa produção falando da importância desse projeto. Esses insetos são benéficos, são bem-vindos e devem ser conservados na propriedade. E muitas vezes eles não são conservados porque há um desconhecimento de quem são eles. Assim, o aplicativo ajudaria o agricultor a reconhecê-los no campo e preservá-los, tomando, então, adotando medidas necessárias para a sua conservação ou atração, manutenção nas áreas de produção. A base dessa pesquisa por bichos que ajudam a controlar os predadores agrícolas surgiu no meio do mato, na floresta. O princípio de plantar entre árvores e arbustos fez a boa fama de vários insetos. Mas os pesquisadores ainda tinham uma grande dificuldade, que era dividir esse conhecimento com produtores do Brasil inteiro. A saída foi o mundo digital. Nós pensamos em agilizar esse processo de atualização dessa cartilha, ao mesmo tempo que a gente pudesse, outras pessoas em diferentes regiões do país e até mesmo outros países de língua portuguesa pudessem ter acesso a esse material. Então, criou-se um aplicativo, já que hoje em dia muitas pessoas têm acesso ao celular e o celular é um grande companheiro, está sempre junto da pessoa. Ela poderia, então, ter acesso a essas informações de forma facilitada e rápida. Ao mesmo tempo que atualizaríamos, então, as imagens, o banco de imagens existente, diminuindo o custo de impressão de uma nova versão. O catálogo permite ao produtor fotografar e identificar os insetos com maior rapidez. Os arquivos trazem ainda informações sobre a dieta da espécie. Muitas vezes, o agricultor pode se confundir e sair matando tudo que vê no plantio sobre as folhas. E nem sempre o bicho é um predador de frutas ou hortaliças, por exemplo. Normalmente, a área cultivada traz aranhas amigas das plantas. São de várias famílias, cores e tamanhos diferentes. O mesmo pode acontecer com besouros, joaninhas e libélulas. Fomos testar o aplicativo e acompanhamos 2 tipos de percevejos. Eles se alimentam do arbusto. Agora, veja bem essa lagarta. É muito agressiva ao toque das pessoas e devoradora de folhas. Ela merece atenção em todos os terrenos. Bichos que atacam bichos e protegem a lavoura. A biotecnologia avança em pesquisas para o plantio orgânico.
Se o tema é tomate, a melhor recomendação é o cultivo em ambientes fechados, protegidos, longe dos predadores. São estufas como esta, de até 5 metros de altura e laterais montadas com telas. Todo esforço para evitar a infestação de insetos e fungos. Até aí, tudo bem. Mas tem uma notícia ruim. Nenhum sistema defensivo criado pelo homem é totalmente eficiente. Quando isso acontece, a natureza mostra o caminho certo. Agora, vamos descobrir quem pode ajudar a proteger o tomate diante do ataque dos predadores. Isso é uma praga, né, que é causado pela traça, que é uma borboletinha, vamos falar assim popularmente, tá? E como é que eu combato essa traça? Essa traça entra aqui, cria uma larvinha, e essa larvinha faz essas veias e come a folha. Para combater ela, um controle biológico é essa cartelinha aqui. Certo. Aqui dentro dessa cartelinha vem ovinhos de vespa, que é uma vespa chamada tricograma, e ela corre atrás do ovinho e da lagarta. Então ela é um controle biológico, ela precisa botar o ovo dela para se reproduzir dentro do ovo da traça ou da lagarta. E aí, a briga está quase ganha, né? Isso, para o nosso lado também, para o lado consumidor, porque com isso a gente consegue ter um controle biológico. Da sobrevivência da vespa, procurar ovinhos e larvinhas para ela se reproduzir, para ela completar o ciclo de vida dela. E a biotecnologia segue montando um arsenal de agentes contra os inimigos das lavouras. O advogado Fernando Zago explica o que diz a lei sobre o controle de pragas por outros bichos. A legislação que regulamenta essa utilização é 7.802 de 89. A gente é uma legislação bem antiga, mas ela é bem robusta, né? A legislação é aquela que regulamenta de uma forma geral, desde a pesquisa, comercialização, embalagem, a utilização de agrotóxicos e afins, né? Então a utilização da vespa, quando ela é utilizada na agricultura, quando ela da agricultura interferir diretamente na fauna e na flora, a legislação macro que regulamenta ela é a legislação que versa sobre agrotóxicos. Com o aumento da demanda por alimentos orgânicos, os produtos de controle biológico passaram a ter registro para sua comercialização totalmente simplificado. Quando é utilizado apenas insumos que estão dentro do decreto da Lei da Agricultura Orgânica, esse produto pode ser enquadrado como fitossanitário para uso na agricultura orgânica. Então ele tem um processo simplificado. Nesse processo tem uma coisa interessante de falar, que a nossa lei de agrotóxicos ela já está completando aí quase 30 anos, né? E hoje, nesses poucos anos dessa utilização na agricultura familiar, na agricultura orgânica, já se tem maior número de registros desses bioindicadores nesse novo sistema, nesse novo processo de licenciamento. Porque o que ele simplifica, basicamente, ele retira toda aquela complexidade dos estudos, né? Aqueles estudos caros. Mas a composição básica tem que ser insumos naturais e insumos que já são do dia a dia, corriqueiro da vida das pessoas, né? Os ovos de vespas, por exemplo, são comercializados em envelopes, aos milhares. Dados recentes mostram que esses soldados já podem combater até uma das piores pragas da lavoura, conhecida por mosca branca. De volta à nossa conversa com o agrônomo Sandronei, descobrimos que 2.800 pés de tomates são cultivados nesse espaço de 2.500 metros quadrados. A produção total é de cerca de 10 toneladas. E no próximo bloco, vamos preparar inseticidas com temperos que usamos na cozinha. Voltamos logo. Neste bloco, vamos explorar um pouco mais as diferenças entre controle biológico de doenças e pragas e os chamados métodos alternativos naturais, que se baseiam em extratos vegetais. Com o aumento da demanda por produtos orgânicos, surge uma discussão interessante. Como controlar as pragas, as doenças? Existe um controle biológico e existe um controle natural alternativo. Eles são diferentes. Há muita diferença. A professora Ana Maria trabalha na Universidade de Brasília e tem aqui um grupo na fazenda da UNB e vai explicar para a gente. Professora, qual é a diferença entre controlar uma praga com produtos biológicos
e com produtos alternativos naturais? Então, o controle biológico é considerado aquele controle onde existe um agente biológico fazendo o controle. Um bicho, por exemplo. Um bicho, né? Então, você tem um inseto que controla outro inseto, um ácaro que controla outro ácaro, como também nós temos bactérias, fungos e vírus que são entomopatogênicos, que fazem o controle de outros insetos, de outros micro-organismos que são danosos à cultura. Esse é o controle biológico. Tá. O controle alternativo ao controle natural é um método onde nós podemos usar, por exemplo, extratos de plantas, né? As plantas possuem metabólitos secundários que têm ação inseticida e elas podem ser preparadas e aplicadas na lavoura também para o manejo de pragas. Vamos explicar um pouquinho, professor, o que é um metabólico secundário? O alho, por exemplo. Então, as plantas possuem substâncias naturalmente sintetizadas para fazer a proteção da cultura. Tá. Então, se a planta se sente atacada por uma praga, seja um fungo ou um outro inseto, ela libera esses metabólitos secundários com essa função de proteção. Então, algumas plantas têm isso de forma mais acentuada e elas podem ser utilizadas para fazer o manejo de pragas em outras culturas. Qual é a importância desse tipo de controle natural para essa agricultura familiar? Onde que a senhora vê o maior benefício? O que acontece é que 70% do alimento que nós consumimos vem da agricultura familiar. Então, para mim, é interessante e é lógico que eu esteja trabalhando com a formação de recursos humanos que forneçam a esses produtores rurais métodos alternativos de adubação e de controle de pragas. São baratos, são acessíveis, né? O próprio produtor pode, em sua propriedade, ter os insumos necessários para fazer os extratos, né? Como para fazer também os adubos. E com isso garante que lá na linha de frente, lá o consumidor, ele receba um alimento saudável. Você pode imaginar, mas que tipo de insumos seriam esses? A professora vai explicar para a gente. Professora, faz uma listinha dos insumos que podem ajudar a combater as doenças e as pragas de uma horta. Então, vou falar de 4 que são assim muito utilizados, né? Nós temos o gengibre. A pimenta, o alho e a cebola. O gengibre ajuda em quê? Ele auxilia no combate a lagartas. A professora confirma que os produtores que usam agrotóxicos têm um pouco mais de dificuldades para assimilar os métodos naturais. Mas isso é uma questão de educação, talvez, e também uma questão de testes, né? A gente propõe fazer muito trabalho junto ao produtor, de testar na própria propriedade dele. A gente aqui faz dias de campo, oficinas, recebemos produtores rurais para explicar como é que as coisas funcionam, né? As pesquisas com os inseticidas naturais são feitas no curso de agronomia da Universidade de Brasília, focando a produção de alimentos como uma atividade sustentável, sempre visando a agricultura familiar. Existe um programa nosso, né? É um programa que eu entendo assim como muito especial, que é o Programa de Educação Tutorial, né? No nosso caso, é o Programa de Educação Tutorial em Agronomia, onde nós trabalhamos a agricultura de uma forma global, né? A produção de alimentos de uma forma global. E o enfoque nosso maior é na sustentabilidade. A senhora vai ensinar a gente a fazer esses inseticidas vegetais agora? Sim, nós vamos fazer alguns ali para vocês terem uma ideia de como é que funciona. Vamos lá ver. A fabricação é feita em um laboratório bem simples. Os alunos estão no 4º semestre da graduação. Bom, agora chegou o momento de conhecermos aqui a alquimia, né? São temperos aqui. Como você chama? Priscila. Priscila, você vai fazer o que aqui exatamente? Eu vou fazer a demonstração do extrato de gengibre. De gengibre? Isso, exatamente. Certo. Deixa eu pegar aqui um pouquinho de gengibre, dá licença. Toda. Posso mexer? Pode, fica à vontade. Realmente é um gengibre fresco, picadinho. Aqui é o gengibre. Aqui temos uma água, tá certo? Exatamente. E o liquidificador. Correto. Você quer preparar? Sim, vamos lá. Vamos lá? É importante falar que a água, ela não deve ser clorada. Não deve ser clorada. Isso, exatamente, porque ela vai acabar danificando o princípio ativo do gengibre. Então deve ser que tipo de água? Uma água mineral? Água potável mesmo, pode ser, no caso do produtor rural, pode ser até mesmo de um riacho. De um riacho. Vamos botar água. Aqui nós estamos acrescentando 1 litro no liquidificador. Tá. E para essa mesma quantidade, nós vamos acrescentar 300 gramas de gengibre. Isso resulta
em nós termos uma concentração de 30% do nosso extrato. A Priscila bate tudo no liquidificador até a solução ficar bem homogênea. Depois de bater por 1 minuto, a solução está pronta para ser coada. Mas cuidado, o produto não pode ser estocado, deve ser usado no mesmo dia. Essa quantidade cobre 10 metros quadrados de plantio de repolho, por exemplo. O cheiro é bom, viu? Vamos fazer outro aqui? Agora. Depois do perfumado e saboroso gengibre, vamos à perfumada e saborosa pimenta malagueta, que vai ensinar a gente a fazer este defensivo natural, né? Esse extrato vegetal, é a Amanda, também estudante de agronomia. Amanda, essa porção aqui eu posso fazer quanto? 1 litro também? Você vai fazer 1 litro, só que ao invés de você utilizar água, você vai utilizar 1 litro de álcool. 1 litro de álcool? 1 litro de álcool. Isso vai potencializar bastante a mistura, Isso. né? Vamos fazer? Amanda coloca meio litro de álcool no liquidificador e eu adiciono 50 gramas de pimenta malagueta. Imagine o gosto que deve ter essa mistura depois de triturada. Assim, olha. Agora tudo passa pela peneira. O trabalho da Amanda ainda não acabou. Depois da pimenta, vem o alho. É isso mesmo. O tempero contra insetos e pulgões tem que ser picante. 50 gramas de alho. E para finalizar a mistura, 25 ml de sabão ou detergente de cozinha, normal. A diluição precisa ser rigorosa, nem mais nem menos, para não prejudicar a planta. Triturado o alho, é só coar mais uma vez. E pronto, sai da frente, pulgão. Detalhe, a mistura com álcool não deve ser usada em dias ensolarados ou quentes. O produto é volátil e evapora com facilidade. A última solução feita na cozinha agronômica reúne o alho e a cebola. A estudante Wênia mostra como se faz em 1 litro de água. Wênia, meia cebola e um dente de alho, isso dá para fazer mesmo. Um defensivo natural, um extrato vegetal contra bichinhos, pragas e tal? Isso, a gente vai fazer um extrato vegetal que ele é usado contra cochonilhas, pulgões, ácaros e podem ser usados em jardins e hortas também. Ritmo acelerado para bater o alho e a cebola. Pronto. Em pequenas quantidades, um borrifador doméstico resolve. Em áreas maiores, hortas ou jardins, bombas costais ajudam no trabalho. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pelo site tvjustiça.jus.br e também pelo nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial. E se quiser mandar um e-mail para a gente, é fácil. meioambienteporinteiro@stf.jus.br. Até a próxima!